que a Constituição diz assim muito de forma muito mais ampla que os recursos naturais são de uso exclusivo dos índios, mas na prática você tem muitas dificuldades. Então a gente precisa trabalhar essa gestão, uma gestão compartilhada, né? Uma vez que a terra é um bem da União, mas os usufrutos exclusivos são dos índios. Eu acho que aqui a gente precisa definir melhor, talvez um marco legal, como utilizar isso. No caso das terras indígenas, como as terras indígenas são de usufruto exclusivo dos índios, né, como diz a Constituição, então as florestas, os lagos, os rios são de usufruto exclusivo deles, né? Então aí a própria preocupação da FUNAI e dos povos indígenas de, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, nós podemos ter uma política pública de promoção ao etnodesenvolvimento. O que é promoção ao etnodesenvolvimento? É exatamente promover um desenvolvimento a partir dos próprios componentes indígenas do desenvolvimento, né? A sua ideologia do desenvolvimento, ou seja, um desenvolvimento que seja respeitoso tanto das tradições culturais indígenas quanto também do patrimônio ambiental existente dentro dessas terras indígenas. O seminário Gestão Ambiental em Terras Indígenas reuniu em Brasília representantes do governo brasileiro, das organizações não governamentais e dos povos indígenas. Como melhorar a qualidade de vida dos 600 mil índios brasileiros e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente em suas terras. A política vai ter que justamente desenvolver um trabalho que já foi iniciado, inclusive, pela FUNAI, pelo Ministério do Meio Ambiente, por iniciativa dos próprios povos indígenas, de fazermos um diagnóstico etnoambiental de cada terra indígena. Ou seja, cada terra indígena tem áreas de floresta, tem áreas de lagos, tem áreas de rios, tem áreas de serra, tem uma diversidade biológica muito grande, tem recursos florestais, não madeireiros, bastante diversificados, né? Então precisa ser feito, esses estudos precisam ser feitos exatamente para analisar quais os potenciais também econômicos possíveis e quais podem ser utilizados para, por exemplo, uma política de geração de renda com respeito ao meio ambiente e às culturas indígenas. É um momento muito esperado pelas populações indígenas, pelos povos, de uma maneira geral. Porque há muito tempo a luta do movimento indígena tem sido na busca mesmo de traçar políticas, né, não só de gestão, mas de várias outras ações que possam possibilitar a cidadania indígena. Então, para nós, isso aqui faz parte, sim, já de uma certa forma, de uma conquista muito importante para a questão dos nossos territórios. Existem áreas bem protegidas, que os índios cuidam muito bem, existem outras que estão sendo invadidas, que estão sendo depredadas, e o Estado precisa, em conjunto com os povos indígenas, definir uma política mais clara, com diretrizes claras, com instrumentos claros, com recursos suficientes, para que isso possa se dar em todo o país. A Yara, que está aqui ao meu lado, é coordenadora de meio ambiente da FUNAI e uma das organizadoras aqui do seminário. Yara, o que vai ser feito daqui para frente? Quais os próximos passos a partir do seminário? Ele tem um período de 9 meses em que serão realizadas várias consultas e oficinas regionais, onde a gente espera que o maior número possível de representantes indígenas participem, contribuindo na construção dessa proposta. Ao finalizar essa proposta, ela será submetida à Comissão Nacional de Política Indigenista, que foi criada, é uma comissão do governo, que foi criada para que representantes indígenas do Brasil inteiro e vários setores do governo federal e com a representação também de algumas organizações não governamentais parceiras dos povos indígenas, discutam e trabalhem num processo de governanças políticas públicas que incidem e que afetam os povos indígenas. Essa comissão, ao analisar e contribuir com essa proposta, ela estará encaminhando, por meio do Ministério da Justiça, essa proposta para que seja decretada pelo excelentíssimo senhor presidente da República. E que atuação, Yara, o Congresso Nacional pode ter no sentido de também estar participando desse processo de alguma forma? Esse processo ele vai se fortalecer no Congresso Nacional, principalmente com o encaminhamento do substitutivo do governo, que está sendo aprovado pela Comissão Nacional de Política Indigenista, de Estatuto dos Povos Indígenas, e que tem um capítulo específico sobre a proteção, a fiscalização das terras indígenas, a conservação dos recursos, o uso sustentável
desses recursos. Então, todos esses temas que são matéria dessa política estarão em debate no Congresso Nacional com o projeto de lei de Estatuto dos Povos Indígenas. Qual a importância disso não só para os índios, mas, digamos assim, para o Brasil? Olha, os recursos naturais, eles são elementos essenciais da cultura indígena, né? A reprodução física e cultural dos povos indígenas, ela depende diretamente dessa relação com os recursos naturais. E, além de assegurar essa conservação dos recursos para os próprios índios, a contribuição pela conservação das florestas e da biodiversidade, de um modo geral, das terras indígenas, ela contribui para toda a humanidade, porque em períodos de mudanças climáticas, você manter a estabilidade, o equilíbrio dos processos ecológicos nas terras indígenas, que hoje abrangem cerca de 13% do território nacional, isso tem uma importância estratégica, não só para essa reprodução física e cultural dos povos indígenas, mas, sobretudo, para o país e para o próprio planeta. Queria te agradecer, então, Yara, a sua presença aqui no nosso programa. E a gente termina esta edição do Ecosenado na expectativa de que a melhoria das condições de preservação do meio ambiente nas terras indígenas brasileiras possa contribuir também para a própria melhoria de vida dos índios brasileiros. Se você gostou deste programa, escreva para a gente, mande o seu comentário, a sua sugestão. Até o próximo programa!